Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast da Droga Vet. Eu sou a Patrícia Sanches, sou visitadora técnica e hoje eu tô aqui com a doutora Thaís Santana Souza. Ela é médica veterinária, especialista em felinos, graduada em veterinária em 2007. Eu vou passar a palavra para ela agora, para que ela possa se apresentar melhor. Bem-vinda, doutora Thaís. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Fica à vontade. Muito obrigada, Patrícia, pelo convite. Agradeço aí imensamente. Espero poder contribuir, ajudar um pouquinho aí, falando um pouquinho sobre gatos, que é minha paixão, desde sempre. Então, eu espero que a gente consiga aí ter uma boa conversa e ajudar alguns gatinhos aí, né? Que sempre a gente tem dúvidas sobre gato. Gato geralmente é um problema. E eu não vejo como um problema, para mim é sempre a solução. Thaís, vamos lá. Por que veterinária? Olha, Patrícia, eu desde pequena, desde quando eu tinha 10 anos de idade, eu já falava que eu ia ser veterinária, né? E aí foi durante a minha graduação que eu acabei mudando de cão para os gatos, né? Na faculdade eu sentia muita deficiência de ter aulas sobre gatos. Isso me incomodava. Então, o professor dava aula de cachorro, 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 no rodapé ele falava: "Ah, em gatos acontece isso". E isso era uma coisa que me incomodava. E aí, acabou que eu adotei um gatinho, que ele só tinha 3 pernas, que ele foi levado numa clínica veterinária para fazer eutanásia. E eu me apaixonei, não só eu, como minha família, minha mãe, meu pai, minha irmã. Todo mundo começou a gostar muito desse gato. E foi aí, através disso, que eu falei: gente, por que não trabalhar só com gato? E aí que eu comecei a desenvolver a minha paixão pelos gatos. E na faculdade todo mundo falava: nossa, mas você quer trabalhar com gato? Meu, que coisa estranha. Então todo mundo me achava estranha por eu querer estudar só gatos. E graças a Deus que eu fui ver os gatos com outro olhar e eu fico muito feliz porque eu sou realizada na minha profissão. Sabe, hoje em dia eu não me vejo fazendo outra coisa, então fazer o que a gente gosta eu acho que é muito importante. Né? E poder contribuir, poder receber uma mensagem falando: nossa, doutora, depois do seu tratamento meu gatinho melhorou. Então, acho que isso não tem preço, né? Então, foi por isso aí que eu acabei me envolvendo tanto no mundo dos gatos aí. Nossa, que legal. Bem bacana. E me diz uma coisa, quais são as doenças cardíacas dos gatinhos? Olha, os gatos, normalmente, eles têm 3 doenças cardíacas que são mais importantes, tá? A que a gente vê com mais frequência é a cardiomiopatia hipertrófica, né? Então, é um aumento aí da câmara cardíaca, do músculo cardíaco. Essa é a que a gente mais vê. Existe a restritiva, que também a gente encontra com uma certa frequência. E a que menos a gente encontra é a cardiomiopatia dilatada, tá? A dilatada, hoje em dia, a gente não encontra tanto, porque nós temos rações de boa qualidade no mercado. E todas as rações, elas vêm suplementadas com taurina. A taurina é um aminoácido essencial para os gatos. Os gatos não podem ter deficiência de taurina na dieta. Então, se a gente faz uma ração de boa qualidade, se a gente faz o uso de ração úmida, tudo isso a gente consegue prevenir aí como que eu vou dizer para você? Uma proteção cardíaca, acho que é isso. Uma taurina, ela é um aminoácido muito importante para o gato. Muito importante mesmo, né? Se você inventa de fazer uma dieta caseira, ou, não, eu sou vegetariana e eu quero que meu gato seja vegetariano, não faça isso. Você está matando seu gato. Isso é muito importante a gente... Eu já atendi gatos que a pessoa dava só arroz com frango. Nossa. O gato comia só arroz com frango. Meu Deus. E ele, com 3 anos de idade, ele teve uma cardiopatia dilatada muito séria e ele veio a óbito. Que dó. Então, hoje em dia, a gente tem muito esse negócio das pessoas quererem fazer dieta caseira sem procurar um veterinário, um nutricionista. É muito importante isso. Não pode fazer uma dieta caseira achando que a gente está fazendo uma dieta pra gente. Né? Isso é muito importante, não pode. A gente tem que fazer a dieta pensando no gato. O gato, ele é um carnívoro estrito. Ele não está acostumado a comer comida igual a nossa. Então, muito menos ser vegetariano. Isso não existe. Isso não existe nos felinos, tá? Então, acho que isso é importante a gente deixar bem claro, porque senão a gente começa a ter problema e é muito sério. É muito sério. Pode levar o gato a óbito, né? Então, não pode bobear com isso daí. E, Thaís, existem raças mais predispostas à doença cardíaca? Existe.
Existe, infelizmente, existe sim. O Maine Coon, acho que é a principal raça, né? O persa tem muito problema cardíaco. O British também. Ragdoll, Sagrado da Birmânia, o norueguês da floresta. Tem a ver com pelo longo? Não tem a ver com pelo longo, porque o último que eu ia falar é o Sphinx, aquele gatinho sem pelo. Pois é, o Sphinx tem relatos na literatura, embora assim, não é uma raça que a gente tenha muitos gatos, uma população não é muito grande, né? É um gato com valor caro, comercial, então não é todo mundo que vai ter um gatinho desse. Mas tem relato na literatura dizendo que o Sphinx também pode desenvolver a cardiopatia. Mas os principais são os gatos de raça gigante, de raça... mas não impede dos vira-latinhas terem alteração também, tá? Os filhotes de vira-lata geralmente é muito raro. No gatinho mais velho, a gente vai ter tanto no vira-lata quanto no gato de raça. Nos filhotes, geralmente é mais nos gatos de raça. Então, quando eu atendo hoje um gato com a raça predisposta, então se eu atendo um filhote de Maine Coon que veio para uma primeira consulta, eu já oriento esse tutor. Olha, a senhora tem que fazer ecocardiograma com 6 meses, a senhora tem que fazer ecocardiograma com 1 ano, tem que acompanhar, tá? Eu bato muito nessa tecla, eu acho que é muito importante a gente fazer check-up com os gatos. É o único jeito da gente descobrir. O gato, ele mascara sintoma. O gato, ele não demonstra, ele só vai demonstrar pra gente que ele tá ruim quando ele estiver muito ruim, né? Então, é um jeito da gente prevenir isso aí, prevenir um problema. Primeiro é fazer um bom acompanhamento veterinário, ter uma pessoa que vá acompanhar o seu gato, de preferência uma pessoa que realmente entenda um pouquinho mais de gato, que ela tenha um olho diferencial para o gato, né? Porque não, o clínico geral, ele vai ter uma visão, mas se ele atende muito cachorro, muitas vezes ele vai olhar aquele gato. Quantas vezes eu já atendi gatos com falta de ar, que passou num clínico geral e o clínico falou, não, isso não é nada, ele deve estar estressado, leva ele para casa. E aí o gato veio para passar comigo, o gato tinha uma pneumonia, o gato tinha às vezes uma cardiopatia, né? Então, a gente sempre tem que bater nessa tecla, o check-up, a prevenção, a alimentação de boa qualidade, isso tudo é muito importante, é muito importante. E que conselho que você dá, exatamente isso, para o colega clínico geral, né, que atende cão e gato, quando ele se depara com um gato cardiopata? Então, Patrícia, olha, eu gosto muito de falar isso, porque eu acho o seguinte, olha, ninguém é bom sozinho, tá? Eu sempre falo isso, eu tenho uma clínica só para gato, e eu tenho as minhas colegas parceiras. Eu tenho uma nefrologista que auxilia na parte renal. Eu tenho uma cardiologista que atende junto comigo. A gente trabalha em conjunto. A gente não consegue ser bom sozinho. Eu não sou bom em tudo. Ninguém é bom em tudo. Você não consegue atender um gato, um cachorro, um passarinho e fazer tudo com excelência, né? Então, eu sempre bato nessa tecla. Eu trabalho em conjunto com várias veterinárias que são especialistas em determinadas áreas. Então, tem uma cardiologista que trabalha comigo. Ela vai lá, ela faz o eco, ela faz o eletro e ela cuida do coração. E ela fala para mim, ó, do coração a gente vai fazer isso, isso, isso. Da parte clínica, o restante sou eu que vou cuidar. Então, eu que vou acompanhar se esse gatinho vai ter um problema renal, se ele tiver um problema de pele associado, se ele tiver um quadro de dor crônica, porque geralmente o cardiopata, ele tem também uma artrose associada. Então, a parte clínica, quem vai acompanhar sou eu, né? Então, a gente tem que pensar assim, trabalhar em conjunto é sempre muito importante. Acho que isso, a gente como veterinário, as pessoas, eu acho, elas têm uma falsa ideia de que veterinário tem que saber tudo, tem que fazer tudo, tem que atender tudo. E se você perguntar para mim hoje, se você atende um passarinho, eu não vou atender, eu não sei atender. E eu não tenho vergonha de falar isso. Eu acho que é importante a gente saber o nosso limite. Se meu limite não é para atender ave, eu nunca estudei para atender ave, por que eu vou me meter a atender? E Deus o livre comprometer a vida do bichinho. Então, eu acho que a gente tem que aprender que ninguém faz nada sozinho. A gente tem que trabalhar em conjunto. Eu acho que isso é muito importante. Muito importante. Eu acho que existe muito medo do colega de encaminhar e, sei lá, perder o paciente, né?
não tá pensando no paciente às vezes, né? Tá não. pensando em perder um cliente, né? Mas, poxa, é. a gente tem que pensar um pouco realmente na saúde do paciente, né? No bem-estar dele, né? Com certeza. Eu penso muito no meu paciente. E, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho vários... Eu tenho muito cliente que confia muito no meu trabalho. E quando eu falo para ele assim, olha, a partir de agora a gente precisa chamar um colega meu para ajudar no diagnóstico do seu gatinho, nenhum reclama para mim. Nossa, mas por que chamar mais um? Por que não? Todos me agradecem, falam, poxa, muito obrigado. Eu estou muito feliz de ver o meu gato bem, que a gente está fazendo um trabalho em conjunto, né? E eles não, pelo contrário, ninguém reclama. Todo mundo fica muito grato por ver o bichinho bem, saber que tem duas pessoas ali pensando pelo bem daquele gatinho, né? Que quer o melhor para aquele paciente. O gato, muitas vezes, ele vem pra gente como um paciente, mas ele é o amor de alguém, ele faz parte da família de alguém. Quantas famílias eu atendo que vem um casal com um gato, e é o gato a filho deles, ou 2 gatos, 3 gatos, é a família. Eles não se veem longe daquele bichinho, para eles é um membro da família. Então, acho que a gente tem que respeitar isso, porque se põe no lugar da pessoa. E se fosse o meu? Né? Eu sempre falo isso. Se fosse o meu gato, tanto que as pessoas me perguntam muito isso. Thaís, mas e se fosse seu gato? O que você faria? Às vezes, num caso difícil, num caso que muitas vezes a gente até tem que pensar numa eutanásia, eles me perguntam isso. E se fosse o seu gato? Então, eu acho que a gente tem que se pôr muito no lugar do outro, pensar que você tem que tentar fazer o seu melhor. Muitas vezes a gente não consegue, mas se você não consegue, vai atrás. Procura ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda. Eu acho que isso é tão importante. Com certeza. Né? Eu sempre peço ajuda. Quando eu vejo um caso que eu não estou conseguindo, que só eu estudando ali não está dando, eu vou pedir ajuda. Eu vou tentar fazer com que eu tenha o melhor tratamento para aquele paciente. Acho que isso é muito importante. Eu lembro aquela vez, né, que a gente ficou conversando sobre alguma quimioterapia, né? Isso sobre aí, a tabelinha, você lembra da quimioterapia? Né? Isso mesmo. Exato. É isso né? mesmo. Thaís, deixa eu te falar. A gente sabe que todo paciente cardiopata vai virar nefropata no futuro. A recíproca é verdadeira? Todo nefropata vai virar cardiopata no futuro? Não. Infelizmente, o cardiopata, na verdade, assim, o gato cardiopata, ele é cardiopata primário. E aí, devido às medicações, muitas vezes ele precisa usar diurético, né? Para que mantenha esse coração ok. E aí, nisso, a gente acaba prejudicando o rim, né? Então, chama síndrome cardiorrenal. Então, a gente trata o coração, mas a gente sabe que a gente está prejudicando o rim. Só que é o único jeito que a gente tem de manter aquele gatinho vivo, né? Então, eu nas minhas consultas, a cardiologista também, a gente sempre deixa isso muito claro, né? Olha, a gente está tratando o coração, mas a gente tem que ter ciência de que a gente está prejudicando o rim. E aí a gente vai acompanhando com exames. Então, vai fazendo eco, eletro a cada 3, 4 meses, exame de sangue a cada 3, 4 meses, para ir monitorando. Troca a ração, faz uma ração com baixo nível de sódio, de fósforo, para não prejudicar mais ainda esse rim que já está sendo danificado pelo problema cardíaco, né? Então, infelizmente, os gatos, vai chegar uma hora que o cardiopata, ele vai se tornar um paciente renal e não tem o que a gente possa fazer, infelizmente. Então, quando a gente descobre o problema, o ideal é cercar por todo lado, é suplementar com vitamina. O ômega 3 eu acho muito importante. Ele melhora muito a oxigenação do miocárdio, né? Então, faz parte aí do protocolo do meu paciente cardiopata fazer o uso de ômega 3. Acho que isso também é importante, além de outras medicações também que a gente faz aí para manter o gatinho estável. E o acompanhamento, né? Isso é muito importante. Sim. O acompanhamento do clínico, do cardio, do tutor. A gente não é nada se o tutor não conseguir medicar, se o tutor não conseguir colaborar com a gente, ficar atento a qualquer probleminha. Porque o gato cardiopata, ele, infelizmente, ele é uma bomba. Né? E literalmente falando, ele é uma bomba. Então, o dono tem que estar ciente. Eu tenho alguns pacientes que eu acompanho, que são cardiopata, e eles não podiam estar em famílias melhores, sabe? Eu tenho tutor que não viaja para não deixar o gato estressado sozinho em casa.
Não contrata cat sitter. Não, meu gato tem um problema cardíaco e eu vou ficar com ele. Ai, né? legal. Então, sim, eles são muito comprometidos. A maioria dos tutores que eu atendo hoje na clínica, eu não tenho esse problema de falar assim, o tutor não foi comprometido, o tutor não quis fazer o tratamento. Pelo contrário, eles querem fazer, eles estão dispostos a fazer. E tudo que a gente propõe, eles falam, não, a gente vai conseguir. De uma maneira ou de outra, a gente vai conseguir. Então, isso é muito bacana. Dá isso gosto, muito, né? Dá muito gosto. Dá muito, é muito gratificante. Você vê que você ajudou, você vê que a pessoa está contente, que o gatinho está bem. É muito bacana. Muito bacana mesmo. Thaís, a gente sabe que depois da pandemia de Covid, descobriu-se que muitas pessoas que tiveram Covid desenvolveram doença cardíaca depois do Covid, Sim. como consequência do Covid. E a gente sabe que gato com PIF é um gato que teve coronavírus, né? É um coronavírus também. É um coronavírus. Existe alguma doença de gato, né? Sei lá, FIV, FeLV, que dá uma cardiopatia no final, depois que melhora dessa doença, não? Não tem relato, né, ainda na literatura. Mas assim, a FeLV, por exemplo, é uma doença que ela pode dar um monte de problema no gato. Então, ela não necessariamente ela vai dar só uma imunossupressão. Então, ela causa uma imunossupressão, mas ela predispõe ao gato a desenvolver câncer, né, os tumores. Eu já peguei um gatinho com linfoma cardíaco, né, no pericárdio, tá? Foi diagnosticado, depois nós fizemos a tomo para confirmar, e aí a gente chegou nesse diagnóstico. Este gatinho, ele não era FeLV, né? Então, ser o FIV ou ser o FeLV, isso não é uma regra, tá? E eu sempre falo isso, eu vou só abrir um parênteses aqui, Patrícia. O FeLV, a leucemia, é muito importante a gente nunca fazer um teste só nos gatos, tá? A gente tem que retestar esse gatinho todas as vezes que ele estiver doente, tá? Isso é muito importante falar. O vírus da FeLV, ele tem o poder de entrar no organismo do gato. Ele se disfarça como uma célula do gato e ele mora ali por anos. E em um determinado momento da vida ele vai sair e ganhar circulação. O sistema imune não consegue mais brecar isso aí. Então, um gatinho que era negativo, ele pode sim se tornar um gato positivo, né? Então, sempre que o gato tiver alguma doença, reteste esse gato. Às vezes a gente tem que fazer 4 testes no gato. Isso é muito importante, né? As pessoas, elas têm a falsa ideia de que, eu testei uma vez só, meu gato é negativo. E eu sempre tenho que bater nessa mesma tecla. A gente tem que retestar, tá? Tem que ver que fase da doença ele tá, pra gente poder falar, tá? Mas as cardiopatias em si não interferem com as doenças, com a PIF, ou com a FIV, ou com a FeLV, né? Tem tratamento hoje para PIF, então existe medicação que a gente consegue comprar. E a gente tem uma cura, graças a Deus. Antigamente a gente não tinha essa cura e hoje a gente tem a cura, né? E tem muitos pacientes meus que são beneficiados com o tratamento, graças a Deus. As pessoas dão um jeitinho e fazem rifa na internet e dão um jeito de tratar e o gatinho fica bem. Isso é o mais importante. É muito legal. É muito bom. É a máxima, né? Miô testou, né? É isso aí, Miô testou. Eu sempre falo, tem que testar. Mais uma pergunta. Sachê e cardiopatia. O que você me diz disso? Ajuda, não ajuda? O sachê, ele é benéfico para todos os gatos, tá? O gato cardiopata, ele pode comer sachê? Claro que ele pode. Ele pode e não só pode, como deve comer o sachê, tá? Então, qualquer gato, qualquer doença, mas ele tem um problema renal. Ótimo, vamos hidratar esse gato. Ele não tem um problema renal porque ele comeu excesso de proteína. Os gatos, eles são carnívoros. Eles precisam comer uma grande quantidade de proteína na dieta. Então, o sachê, ele tem 80% de água. A gente vai estar hidratando esse gato. Eles não tomam água suficiente. O gato, ele vai no pote, ele dá 3 lambidas e acabou. Ele não é um animal que sente muita sede. Então, a gente tem que estimular. O sachê é muito benéfico, né? Nas
minhas receitas, eu faço a receita, eu escrevo a dieta que aquele determinado paciente precisa e incluo o sachê. Eu escrevo como prescrição. Isso é muito importante. As pessoas têm uma falsa ideia de que o sachê faz mal, de que o sachê vai prejudicar, que tem muito sódio, que é muito calórico. E pelo contrário, não. Ele é muito benéfico. Os gatinhos que estão de dieta, eles comem muito mais sachê. Eu prescrevo muito mais o sachê. Então, tem que desmistificar essa história do sachê e contribuir para o bem-estar do gato. Então, você dando o sachê para o seu gato, ele vai ser muito mais saudável, muito mais feliz. Com certeza. Viva o sachê. E viva o sachê. Thaís, a gente sabe que um gato cardiopata precisa tomar remédio todo dia para o resto da vida. Às vezes vai ter que tomar até mais de um remédio por dia ou mais de uma vez por dia. E sabemos, né, que tem até meme na internet do quão difícil é medicar um gato, como que é o desafio. É isso aí. Conta pra gente, você tem alguma técnica, alguma estratégia? Qual que é o pulo do gato? Olha, o pulo do gato. Na sua clínica. Na verdade, é assim, olha, o que eu falo pra ele sempre? Eu peço para a pessoa sentir como que ela vai se sentir segura em medicar aquele gatinho. Porque existe, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem as farmácias que ajudam muito a gente. Eu tenho muito paciente que a pessoa fala para mim, é impossível dar uma cápsula para aquele gato. E eu acredito. Eu tenho um gato na minha casa, eu sempre falo dele, e ele não aceita medicar. Se eu precisar dar uma cápsula para ele, eu não sei como será. Sinceramente, sabe? Então, assim, para ele teria que ser uma pastoral, um gel transdérmico. Então, a gente tem as opções. Eu acho que isso ajuda muito, né? Então, não existe, assim, o pulo do gato falar assim, ah, não, eu sempre falo para dar cápsula. Porque já teve paciente que a pessoa falou para mim, não, olha, meu gato só toma se for xarope com sabor de churrasco. Pronto, é xarope de churrasco. E tá fazendo efeito. Então, não existe a técnica certa ou o método certo. A cápsula é muito bem-vinda, a pastoral é muito bem-vinda, o xarope é muito bem-vindo, o gel transdérmico também. Então, vai depender de cada gatinho, né? E de acordo com cada família. Às vezes, você fala, mora uma pessoa, só ela e o gato. Às vezes, é uma senhora, ela não tem habilidade nenhuma para dar um comprimido sozinha, porque é difícil. Não é fácil, né? Eu vejo pelo meu gato, que está comigo desde filhote, ele não aceita que eu pegue nem ele no colo direito. Quanto mais dar uma cápsula na boca dele. Então, tem esses recursos. Se a pessoa, já tem pessoa que fala para mim, não, eu prefiro cápsula, porque eu abro a boquinha dele, coloco lá dentro, dou um petisco depois e tá tudo certo. O líquido eu já tentei dar. Então, quando eu prescrevo, geralmente o que eu faço? Eu peço para poucos dias, então vamos fazer cápsula para 10 dias. A senhora vê como que a senhora vai se adaptar, se ele vai aceitar bem. Não aceitou a cápsula, então vamos trocar para uma pastoral, vamos trocar para um xarope. Isso facilita muito, né? Principalmente para os cardiopatas, porque a dose das medicações é sempre pequenininha. Sim. Então, para você comprar um comprimido humano, partir, é um negócio que fica extremamente difícil. Você perde medicação. Então, a manipulação, ela veio justamente para ajudar a gente nisso, né? Dá para muitas vezes você fazer, ele precisa tomar 2 remédios de manhã, 2 remédios à tarde. Então, vamos tentar juntar esses 2 remédios numa cápsula só? Ou numa pasta só, fazer uma fórmula que ele possa tomar os 2 remédios juntos? Facilita muito. Sim, né? sem dúvida. Então, quanto a isso, assim, geralmente eu também consigo explicar. Só que assim, eu peço retorno, eu deixo meu telefone, eu falo, gente, olha, se não tá conseguindo, me liga, me avisa, traz aqui. Quantas vezes a pessoa leva o gatinho lá no consultório para que eu possa ensinar ela a dar o comprimido, a cápsula ou a medicação que precisa ser feita, né? Então, a gente tem que tentar apoiar. Não vou falar que, lógico, no consultório o gato tá com medo, eles vão ficar vai ser mais fácil. Em casa é muito mais difícil, porque ele está no ambiente dele. Mas eu sempre tento dar esse tipo de orientação, sabe? Então, vamos fazer a pasta. Não deu certo com a pasta, a gente tenta o xarope. Ou a gente tenta a medicação em cápsula também, que eu acho que funciona super bem. Muito bom. Eu vejo lá na minha casa, né? Os meus gatos, eles vão super bem
com molho, sabor azeitona. Aí, ó, tá vendo? E como que eu Gato descobri? adora Eles roubam a azeitona da pizza. E aí vai no molho, você aperta um pump, Já saiu o molho suficiente. sabor azeitona, eles Agora, tomam felizes da vida. Podia começar a fazer com sabor de churu, né? Porque agora o churu, a Droga Vet precisa pensar nisso. A churu gente já tá na tem moda. atum, frango. Os gatos gostam muito, eu percebo que a aceitação é muito legal, então, né? E tem que diversificar, fazer uma coisa que seja atrativa para o gato, para aquilo ali não tornar um estresse. O remédio já é estressante, então se a gente consegue fazer com que aquilo ali fique mais tranquilo para o dono e para o gato, é muito melhor, né? É muito melhor. Já a gata da minha mãe é o gel transdérmico. Vai no então, gel transdérmico, tá? Eu Na tenho um gabapentina pro paciente gel muito transdérmico. bravo, que é cardiopata, inclusive, e ele tem que ser com gel transdérmico. Ele tem que ser com gel, porque daí ela põe na mão, passa na orelhinha, passa na outra, e aí vai. Porque ela já tentou todas as possibilidades e nenhuma funcionou. Ele é bem bravinho. Gatos, né? Pois é, Não são desse mundo, né? Não são. São ETzinhos. Tadinhos. Ai. E me diz uma coisa, Thaís, que exames que você costuma solicitar para acompanhar aí uma doença cardíaca, um gato cardiopata? Então, Patrícia, olha, eu acho, na verdade, assim, o que precisa muito, tá? É que o clínico faça um bom exame físico. Tá? Então, um exame físico completo, auscultar com paciência, treinar o ouvido para auscultar os gatos, porque é diferente, né? Depois que você fizer um bom exame físico, nos velhinhos, eu sempre falo, tem que ver sempre a pressão. Os gatos cardiopatas têm muita tendência a ter hipertensão. Então, a gente precisa monitorar a pressão. O gatinho chegou para consulta, não é chegar e já ver a pressão, não. Climatiza ele na sala, vai conversando, deixa ele sair da caixinha de transporte tranquilo, para ele ver, reconhecendo o ambiente. Tenta aferir a pressão uma vez, não conseguiu? Tudo bem, no retorno a gente afere novamente. Primeira coisa, né? Fazer um bom exame físico, acho que contribui muito. Depois, claro, o exame de imagem, o ecocardiograma, ele é o exame aí padrão ouro pra gente, para diagnosticar as cardiopatias. Seguido depois de um eletrocardiograma pra gente ver o ritmo desse coração. Hoje em dia, a gente já tem um exame sanguíneo, tá? Que chama ProBNP. É um exame que a gente coleta uma amostra de sangue e nesse exame a gente já consegue detectar se o gatinho tem ou não uma tendência a ser cardiopata. Não vai substituir o ecocardiograma, de maneira nenhuma. Ele é um exame, assim, de triagem. Então, chegou um gatinho numa emergência. Você vai coletar sangue para fazer outros exames. Então, você faz o teste. Ele é um teste rápido. Você tem o resultado em 15 minutos. Poxa, ele tem tendência a ser cardiopata. Vamos solicitar um eco. Não, ele não tem tendência a ser um cardiopata. Então, não precisa fazer a solicitação do eco. Vamos tratar o restante das coisas. Mas o eco realmente é o principal exame. É o exame ouro. É o exame, é o eco. E me diz uma coisa, você tem alguma sugestão para melhorar a qualidade de vida e a expectativa de vida de um cardiopata? Olha, é assim, cercar. Primeira coisa, cercar por todos os lados. Então, tá muito atento a sintomas. O gato mascara. Então, assim, olha, o seu gato toma água todo dia nessa caneca aqui, todo dia de manhã. E hoje ele não veio. Pronto, leva pro veterinário. Tem coisa errada. Os gatos, eles gostam de rotina. Uma coisa que muda... Quantos eu atendo que a pessoa fala pra mim, hoje ele não subiu na pia pra pedir água, como faz todos os dias. E aí você vai examinar, você vai ver que esse gato tá com uma dor, você vai ver que ele tem algum problema, ele tá com alguma coisa. Então, primeiro é ficar muito atento, cercar de uma boa dieta. Uso de ração úmida, é muito importante os gatos comerem muita ração úmida. Né? As pessoas têm um pouco de receio de ração úmida, mas não, ela é muito saudável. Né? E fazer os check-ups periódicos. De 3 em 3 meses, um gato cardiopata, que já é cardiopata instalado, de 3 em 3 meses, exame de sangue, fazer o ecocardiograma, o acompanhamento com a cardiologista. Um gatinho que não tenha problema. Não, meu gato, graças a Deus, é saudável. Faz check-up uma vez por ano. A partir de 5 anos, a gente já recomenda fazer check-up. Hoje em dia, muito mais do que antes. Antigamente, a gente pedia check-up com 7. Hoje em dia, a gente já está pedindo antes, porque eles mascaram doença, né? Eu já atendi paciente que não tinha nenhuma alteração. A pessoa trouxe para check-up. E aí a gente descobriu um monte de problema. Para um gatinho de 5 anos que ele não tinha sintoma algum. Ela que era preocupada e queria fazer um check-up do gatinho. Então,
a bater nessa tecla do check-up. Não é que o veterinário quer ganhar dinheiro, ele quer pedir um monte de exame à toa. Não é isso. Eu não vejo isso na minha rotina. Geralmente, eu peço os exames que são necessários. Eu tento minimizar o máximo aí de exames, mas tem que fazer os acompanhamentos. Isso é fundamental, é fundamental. Tanto para a gente, né, que tem um problema crônico, que tem uma doença crônica, quanto para os gatos também. Acho que isso é muito, muito, muito importante. Prevenção acima de tudo. Prevenção acima de tudo. Isso mesmo, isso mesmo. Doutora Thaís, queria te agradecer muito por ter vindo, por ter aceito o nosso convite em nome da Droga Vet. Queria convidar todo mundo. A gente está tanto no YouTube quanto no Spotify. As redes da Thaís também estão aí para vocês, né? Ela tem o Instagram da clínica dela, tá? Quem quiser vai lá conhecer o trabalho dela, que é um trabalho maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada, Thaís. Obrigada a vocês pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Espero ter contribuído aí um pouquinho para ajudar os gatos, né? Eu sou da bandeira dos gatos, então acho que precisando de alguma coisa, pode contar comigo sempre.